Bom dia a todos. Vamos começar com a conferência de antevisão ao jogo com o Famalicão do próximo domingo. Iniciamos com a questão da Gil Vicente TV. Luís Brito, bom dia. Bom dia, Mister. Um jogo de domingo para lá e o derby coloca lado a lado e frente a frente duas equipas que vêm numa fase ascendente da temporada, que nas últimas jornadas têm conseguido somar pontos e subir de graus na tabela classificativa. Portanto, acredito que é o aperitivo necessário para um grande jogo de domingo e pergunto se é assim que também o antevê. Sim, vai ser um jogo realmente expectavelmente competitivo, porque as equipas estão com um registro até bastante semelhante em termos de campeonato, não só na pontuação, mas até nos golos marcados e golos sofridos. Há uma proximidade muito grande, para além dessa fase ascendente que falaste, que realmente as duas equipas estão numa fase ascendente do campeonato, e a expectativa é realmente um jogo difícil, como os outros, e competitivo, sobretudo. Próxima questão. Lusa, força. Com um projeto semelhante, o Famalicão parece estar no melhor momento da época. Tem 2 derrotas nos últimos 10 jogos, com o Porto e Braga, e o Braga foi 4-1, mas avalmou-se só nos últimos minutos. Acho que por jogar em casa o Famalicão terá um maior favoritismo, um ascendente sobre o Gil. Definitivamente eles estão num bom momento, porque pronto, o jogo a meio da semana permitiu-lhes limpar um bocadinho aquilo que foi a derrota, que foi uma derrota que, por números expressivos, mas que não deixa de ser irrealista face àquilo que aconteceu no jogo, porque até aos 70 minutos estava 1-1 e o Famalicão teve a oportunidade para marcar o segundo logo a seguir e não aconteceu, e depois houve uma reviravolta que, de certa forma, incrível do Braga. Pronto, os números acabam por ser expressivos, mas foi um jogo até aos 70 minutos, mais ou menos, equilibrado. Portanto, sim, definitivamente eles estão no momento bom da época, seguiram com mérito para a fase seguinte da Taça de Portugal. Se tem alguma ascendência sobre nós ou não, isso não sei, acho que não, porque isso é uma coisa que antes do jogo começar podes fazer tudo, mas depois é outra coisa. Próxima questão. Record. Boa tarde. No último jogo o Marlon teve a oportunidade de se estrear, também alguns reforços que já tem jogado, como o Wilson. Como é que tem visto esta adaptação dos novos jogadores às suas ideias? É certo que precisam sempre aqui de um período para conhecer as ideias do treinador, o futebol europeu também, mas como é que tem visto estes primeiros dias dos reforços? Com bastante agrado, pronto, sobretudo aqueles que são mais desconhecidos para no futebol português. O Zé Carlos já toda a gente conhece, mas o Gabriel também já se conhece, não é? Mas o Juan e o Marlon, que são os dois desconhecidos para o panorama português, têm dado realmente boas indicações muito positivas, tanto em treino como em jogo. No caso do Marlon, que entrou muito bem. Pronto, eles vêm de um contexto competitivo diferente e isso é sempre um tema, e têm necessidade de ter alguns minutos já para se irem ambientando também em termos físicos, porque eles vêm de períodos de paragem relativamente prolongados, mas estão aos poucos a mostrar a frescura também que necessitamos deles, para estarem prontos para entrarem a qualquer momento. Próxima questão. Jornal do Jogo. Boa tarde. Perguntar-lhe para o Bruno Fernandes qual é o estado de espírito que enquanto o jogador deve ser uma situação rara na carreira dele, ser suplente ainda para mais de 2 jovens que estão a fazer o primeiro ano na Primeira Liga. Como é que está a encontrar o espírito do Ruben? Bom, o Ruben atravessou aqui uma fase difícil, porque foi de uma lesão relativamente prolongada, e como eu disse na semana passada, ele foi um dos grandes reforços que nós tivemos neste mercado, porque foi um dos regressos, ele juntamente com o Pedro, e isso faz com que nós saímos deste mercado reforçados. Relativamente ao estado de espírito dele, é o estado de espírito que ele sempre nos mostrou, e a presença dele é de uma importância muito grande, porque ele é o nosso capitão, e o encontro motivado como o encontro desde que o conheci aqui no clube, desde que cá cheguei, exatamente da mesma forma. Ok, Guilherme, depois o Diogo, força Guilherme, força. Na primeira volta
Não, ainda não. Ainda é muito cedo. Ainda falta muito jogo. É óbvio que isso há de ser uma questão, mas não, porque nós temos outras perspectivas, temos outras ambições. Eu sei que no imediato temos uma situação que queremos torná-la mais confortável possível, mas a médio prazo, ou seja, até final da época, esperamos estar noutra posição mais confortável, seguramente. Por isso, esperamos não. Tenho a certeza que isso não vai ser tema. Diogo. Mister, gostava de o questionar acerca da importância que dá, ou não, desta questão da estabilidade em termos de 11. Nos primeiros jogos foi fazendo algumas experiências, mas nos últimos jogos parece ter havido ali um 11 que se formou e que tem lá está, ir de jogo para jogo. É importante também ter essa estabilidade em termos de 11 e pergunto se sente a equipa preparada para dar uma resposta à ausência do Vítor, que é um dos jogadores, porventura, mais importante na manobra do Gil, tanto a nível ofensivo como defensivo. Bom, isso é pertinente, isso, porque isso faz parte das minhas crenças como treinador. Eu acredito que a regularidade é importante, independentemente de quem está no 11 inicial. Eu acho que a regularidade dá uma certa confiança aos jogadores que lá estão, independentemente de às vezes haver erros, porque uma coisa é erros que poderão ser cometidos de forma contínua, aí há uma necessidade de ajustar isso, mas caso contrário, erros que são pontuais não podem ser avaliados da mesma forma que erros que são contínuos, e dessa forma eu acredito que a continuidade ajuda a consolidar as motivações, sobretudo, que eu acho que são determinantes, porque o jogo sobretudo dos jogadores, e os jogadores têm motivações, têm crenças, têm estado de espírito, e ainda que possa um jogo correr menos bem, o outro pode correr de uma forma que completamente oposta, e é importante dar essa continuidade de certa forma. É óbvio que a continuidade vai até um certo ponto, porque depois o que conta é rendimento, não é? Obviamente, e há outros colegas que também sabem, e eu faço questão de explicar a todos que um dos valores mais importantes, seja para o jogador de futebol, seja para toda a gente, para mim inclusive, é ter paciência, e a paciência às vezes é paga ou é retribuída de uma forma que é gratificante para todos. Do Vítor é de facto um jogador importante, tem sido um jogador importantíssimo, tanto é que tem sido dos mais utilizados no campeonato. Neste momento estamos protegidos porque precisamente porque ele tem uma regularidade que nunca foi necessário mexer na posição, porque ele tem apresentado rendimento. É óbvio que tem outros jogadores que estavam à espera e outros jogadores que regressaram, no caso do Tiba, no caso do Rohan, que regressou também, ou seja, que veio para nós agora. O facto de não haver rotação tem que ver com o desempenho, mas há outros jogadores que estão prontos para entrar. Isso tenho a certeza absoluta, não me preocupa, como não me preocupou antes a saída quando o Rubens se lesionou, entrou primeiro o Tomás com o Lucas, agora depois entrou o Né, ou seja, há toda uma prontidão que é muito importante, que eu faço questão de transmitir aos jogadores continuamente. E às vezes as palavras só não chegam, eles precisam ter de facto minutos, porque senão depois as palavras também caem em saco roto, como se costuma dizer, mas sim, de facto as opções que forem apresentadas em campo vão estar prontas para dar uma resposta, isso não tenho dúvidas. A semana de treinos também serve para isso, não é? Para preparar e para ver, para ter sentimentos. Fechamos com a questão da GLTV. E historicamente, e em particular na última temporada, centenas de jornalistas deslocaram-se em massa até Famalicão, até pela proximidade geográfica das duas formações. Posto isto, questionava se é este o cenário que espera também encontrar no próximo domingo. O setor reservado a adeptos de Gil Vicente devidamente preenchido. Eu espero que sim, até faço um apelo para que apareçam. A proximidade, a hora do jogo é uma hora excelente para se ver um jogo em família. E acredito e tenho a convicção de que os adeptos têm sido realmente um fator determinante naquilo que têm sido os nossos desempenhos. Ainda que, por exemplo, quando foi o jogo do Boa Vista, eu fiquei mesmo impressionado com a massa adepta que estava presente do Gil Vicente e pronto, apesar do resultado não ter acontecido a nosso favor, tiveram uma força imensa naquilo que foi o nosso desempenho.
Bom trabalho, obrigado. Obrigado. Bom fim de semana. Bom fim de semana.